Deus abençoe vocês imensamente. Uma saudação muito especial de todas as igrejas no mundo inteiro. Um dia maravilhoso, um dia de bênção, um dia de regozijo, como todos os dias com o Deus vivo, porque nele está a paz, porque nele está o gozo. É Deus quem tem a verdadeira felicidade. Louvado e bendito seja o nome do nosso Pai Celestial. Glórias ao nosso Deus. A Ele honra, a Ele a glória, e a Ele pelos séculos seja o louvor. E que melhor louvor que ter o coração disposto. Um coração cheio de amor por Ele, para tudo o que Ele quer nos ensinar. Nos dias de hoje, vamos estender as nossas mãos em sinal de fé, fechando nossos olhos para orarmos a nosso Deus e abriremos o nosso coração para que Ele irrigue essa terra que Ele tem preparado para colocar a sua preciosa semente. Essa preciosa semente que é o Evangelho, do qual você e eu desfrutamos honra, glória e louvor ao nosso Pai Celestial. Oremos ao nosso Deus, deleitemo-nos fazendo essa oração. Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, Tu és grande, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és inigualável, Tu és o onipotente, Tu és o Deus da glória, o caminho, és a verdade, és a vida, sim, de que dá abundância e vida eterna. Senhor, estamos unidos, todas as Tuas igrejas, todas as Tuas congregações, o povo que está perto de Ti, o povo que Tu escolheste como herança para Ti, amado Deus. Por isso, Senhor, nos dê alegria, regozijo, ferventes diante de Ti, Te dizemos, Te louvamos e Te adoramos. E através dessa oração Te pedimos Teu respaldo, que desça Teu poder, para que através dele sejamos transformados e tenhamos mudanças positivas na nossa vida, no nosso testemunho, que haja crescimento, que haja progresso espiritual. Pai da glória, tudo o que temos preparado para Ti, essa reunião é por Ti, essa reunião é para Ti. Por isso, Te pedimos que respalde, que desça o poder do Teu glorioso Espírito, desça sobre cada coração, sobre cada vida, para que dessa forma Tua bênção seja abundante e Tua misericórdia evidente no meio de nós. Abençoa a Tua igreja no mundo inteiro. Pai glorioso, nos preencha com a Sua presença, com o Seu espaço, a Sua manifestação, e que possamos nos deleitar na Tua promessa e tudo Te dizemos e expressamos no nome glorioso do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito pelos séculos seja o nome do nosso Pai Celestial. Vamos, irmãos, abrir as Bíblias no Novo Testamento. Novo Testamento, livro de João, capítulo número 14. E leremos entre todos, mas leremos com a nossa alma, com o nosso coração, porque Deus está aqui conosco. Dedicaremos a Ele cada palavra, cada sílaba, cada parágrafo, a quem merece toda a honra, glória e louvor. E diz, João, capítulo número 14, versículo número 15, leremos a partir do versículo 15. Leremos todos, digamos ao Senhor, para dar glória ao seu nome. As palavras dele, se me amais, leiamos todos, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo já não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse-lhe, quem me ama guardará minha palavra e meu Pai o amará, viremos a ele e com ele faremos morada. Aquele que não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito essas coisas, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar todo o que eu vos tenho dito. Quão formosa é a palavra do nosso Deus. Podem se sentar, irmãos, vamos cantar ao Senhor a respeito desse Pentecostes que Ele enviou para nós. Um hino maravilhoso, bênção e promessa do nosso Deus, leva por tema, hino 243, Pentecostés para todos. Cantemos ao Senhor. Dios no nos deja huérfanos, mas como prometió, nos manda el Santo Espíritu que llena de su gran virtud al ser que le esperó. Ha venido a ti, ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Oh santos, Dios os llama hoy, su plenitud tomad. Es para todos por igual el santo huésped celestial, Espíritu de verdad. Ha venido a ti, ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Jesús promete un Pentecostés a cada corazón. Postrados pues roguémosle y esperemos por la fe el prometido don. Ha venido a ti, ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Creyentes para todos hay el gran Consolador y las señales seguirán, en otras lenguas hablarán, promesa del Señor. Ha venido a ti, ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Glória a Deus.
Que surpresa tão formosa o Senhor preparou para nós. É um dia de tanta bênção e de tanto regozijo. Hoje é o lançamento mundial do disco número 11 de hinos da Igreja Glórias ao Senhor. Glória a Deus! Que felicidade saber que Deus é o que coloca o querer como o fazer. E em tudo o que Ele faz é um processo. E esse processo começou há 12 anos aproximadamente, quando nossa irmã Maria Luísa começou a recopilar, muitas vezes a compor esses cânticos, acrescentados aos 237 hinos que nós já cantamos para o Senhor, chegou a o hinos número 11, que tem mais 12 hinos para glorificar, louvar e exaltar o Criador. Glórias ao Senhor. E tudo vai para Ele. Do que nos dá, te damos. E nós usamos o que Ele nos dá. Nos deixar usar de Deus para bem. Que formoso cantar para Deus desta forma. Que formoso ter uma direção do Espírito Santo que move a nossa irmã Maria Luísa quando se inicia o projeto de criar um departamento de música na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional e, através desse processo de criar o departamento de música, como muitos irmãos de muitos lugares, começa o Senhor também a mostrar a forma de fazer as coisas. E hoje, mais rápido do que pensávamos, porque sabemos o esforço, a luta, veio a recompensa de Deus, porque Deus é galardoador dos que o buscam e dos que o adoram em espírito e em verdade. Que formoso é cantar a Deus com sabedoria. Que formoso é cantar a Deus com entendimento, com o coração e com a nossa alma. Também, irmãos, saber, nessa produção maravilhosa, vamos nos regozijar de um vídeo que tem instrumentos reais e música utilizados para o louvor do nosso Deus. E o mais formoso, esses instrumentos reais foram interpretados ou estão sendo interpretados pelos nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos que têm o dom do Espírito Santo, servidores de Deus como Deus gosta, porque Deus uma vez colocou 12 cantores de Israel a Davi, e hoje tem 12 cantoras, a nossa mestra, a nossa irmã Maria Luísa, e um grupo de músicos que convida a igreja para louvar e bendizer ao Senhor. Eu deixo vocês com essa surpresa. Vejamos esse vídeo e regozijemos-nos nessa bênção.
el tiempo de la ciega y tú sin vacilar, declarando. Yo sé que Cristo me ama con profundo Yo sé que Cristo me ama con profundo amor. Yo también quiero amarle con sincero amor. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy.
A glória e a honra para o Senhor. Glória a Deus, que formosura. Glórias ao Senhor. Convido vocês a ficarem em pé. Vamos agradecer ao Senhor por momentos como esse, como os que chegarão também. Glórias ao Senhor por nos ensinar a ofertar e dizimar para Ele, porque vemos o bom uso de todos os recursos que o Senhor dá à sua igreja. Glórias ao Senhor. Oremos. Pai da glória, obrigado por esse momento tão formoso e tão emocionante que na nossa alma nos sensibiliza, nos dá muita amor ver tua grandeza, ver como usa a tua igreja, como usas teu povo, como fazes um chamamento, como respaldas. Tu fazes as coisas tão formosas, somos testemunhas e participamos disso. Obrigado, Senhor, louvado, porque momentos como esse convidam a igreja a seguir em frente, pelas coisas novas que chegarão, assim como essa criação nova, essa produção nova, assim mesmo a nossa esperança e o nosso ser se renova diante de Ti para louvar Teu nome com o Espírito, com fervor, com verdade, com toda a convicção da nossa alma. Obrigado por nos ensinar a dizimar e ofertar para Ti. Obrigado, Senhor, pela vida em Ti, pela obra redentora do Teu Santo Espírito, porque Ele é quem nos guia. Ó Deus da glória, Te damos honra e glória e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Daremos passo ao ensinamento, mas cantaremos um coro. Que glorioso é andar com Ele. Cantemos ao Senhor. Qué glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele. Os meus passos guiará e ao fim me levará. Que glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele. Os meus passos guiará e ao fim me levará. Que glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele, que glorioso é andar com Ele. Os meus passos guiará e ao fim me levará. Que glorioso é andar com Ele. A glória e o louvor sejam para o nosso Deus. Cantemos mais um coro, porque todos são formosos. Cantemos esse coro tão lindo, coro 159, ao nosso Deus, que leva por tema: Te venho dizer, num momento desses, com toda essa inspiração que sentimos e com esse amor que estamos sentindo, poder dizer isso para Deus. Coro 159. Eu venho dizer ao meu Salvador que eu amo a Ti, que eu
Para Deus sempre o melhor, a honra e a glória. E como vocês têm visto, o melhor em tecnologia, o melhor para Ele, o talento para Deus e o melhor do nosso coração, agora que receberemos o ensinamento da parte da nossa mestra, da nossa amada irmã Maria Luísa Piraquive. Deixo vocês com ela. Deus abençoe imensamente todos vocês, irmãos. Muito bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos meus queridos irmãos e irmãs que se congregam nesta igreja, que nos veem neste ensinamento, também para as pessoas pela primeira vez e pessoas recentes. Uma saudação com muito carinho para todos vocês. Que meu Deus os abençoe. Podem sentar-se e agradeço a Deus porque depois de tanta luta, de tantos anos, e bom, tantos obstáculos e tantas coisas, por fim sai o CD número 11, e quero, assim, em público, que todos vocês vão me ouvir, eu quero agradecer com todo o meu coração e parabenizar também aos irmãos, aos músicos, aos instrumentistas, porque eles fizeram este trabalho com todo o coração, como puderam ver, de diferentes lugares. O irmão que vive na França, o irmão que vive na Venezuela, os que vivem em alguns estados aqui dos Estados Unidos, os da Colômbia, e de diferentes lugares, todos trabalhando, unidos através das redes, através destas rotas de satélites que agora existem, graças à tecnologia, e os parabenizo e quero destacar que todos os irmãos que participaram na elaboração deste CD de Hinos 11, os que tocaram estes instrumentos, eles são profissionais, músicos profissionais, e além do mais têm os dons espirituais, o dom de profecia, e alguns deles são pastores. Portanto, que como na antiguidade, quando diz que o rei Davi nomeou 70 cantores e também músicos que tocavam instrumentos para cantar a Deus, para louvar a Deus ali no templo que o rei Salomão tinha construído para Deus. E esses 70 cantores e esses músicos eram profetas, todos eram profetas, e eles, quando começavam a cantar e a tocar para Deus, a interpretar a música, eram tomados pelo Espírito Santo e profetizavam em seus cânticos. Temos os salmos como evidência daquela música que na antiguidade se cantou para Deus, música que nós, e letra, não a música, tanto a melodia, mas sim a letra, que nós hoje estamos utilizando também para louvar a Deus, para glorificar a Deus e para compor hinos e salmos e coros. Portanto, que os louvores a nosso Deus continua. Depois de milhares de anos que o rei Davi deixou aquilo instalado, hoje continuamos. Eu creio que o rei Davi lá, onde Deus o tenha, sentir-se orgulhoso do que ele fez, porque hoje nós seguimos os seus passos de cantar a Deus, de louvar ao Senhor com instrumentos de música e, sobretudo, com o instrumento natural que temos, que é nossas gargantas, de todos vocês. Portanto, que eu os parabenizo e agradeço muito aos irmãos que, com tanto amor, com tanto carinho, esforçaram-se e aguentaram também minhas broncas, sobretudo os da produção. Bom, o irmão Estevão, que tem trabalhado muito e tem sido muito repreendido. Porque o que acontece que demora tanto, irmão? Está demorando muito. Mas, bom, então, meus queridos irmãos, saiu este CD número 11, para que aí saiu a informação onde diz que podem adquiri-lo na livraria Futura,
Já vocês, então, entrarão na página e ali lhe darão as indicações de como podem adquiri-lo, porque tem muitas pessoas que preferem adquirir o físico, porque ainda eles têm os seus aparelhos aí para colocar os CDs. E tem pessoas que gostam de colocar os CDs e ouvi-los, porque tem outras pessoas que seu celular está tão ocupado que não tem tempo de baixar as músicas pelo celular. Então, de uma ou outra forma, vocês podem adquiri-lo. E também eu os aconselho que é bom ouvi-lo, aprender a melodia. Veja que o primeiro hino que cantamos hoje é do CD 11. Então, tem que aprender a melodia, tem que aprender a cantar, porque a Deus tem que cantar e Deus gosta que lhe cantemos. Ele agrada de que nós lhe cantemos. Também aqui dou resposta a muitas pessoas que me escrevem, homens, sobretudo, que me escrevem e me dizem que eles sabem tocar instrumentos de música, que eles compõem, que sabem compor, que têm composto hinos, coros, que como eles fazem para participar, que como podem ver, ou como puderam ver, os irmãos que participaram neste CD, eles são pessoas, uns são pastores, outros já têm seus dons de profecia, são pessoas da igreja que amam e buscam a Deus, que isso é o que nós queremos, que tudo o que nós façamos aqui na igreja, façamos sob a ordem e também mandato do Senhor e pelo respaldo de Deus também. Que Ele nos respalde. Nós não vamos formar orquestras ou conjuntos ou grupos musicais com qualquer pessoa, porque graças a Deus que na igreja já temos todas as pessoas que interpretam todos os instrumentos. Então, nós vemos um bom testemunho, bom exemplo, que cada pessoa tem uma vida santa e reta diante do Senhor, para que mereça tocar ou cantar a nosso Deus. Então, assim já vocês, como puderam ver no vídeo, a forma como cada um, desde o seu lugar, fez o trabalho que lhe correspondia, na composição, na música, nos arranjos e as vozes também. Agradeço também aqui a irmã Alessandra e Didier, que eles são os que sempre têm me ajudado com os coros, aos arranjos das vozes de todos os hinos, de todos os coros. E isso é um grande trabalho e eles fizeram seu trabalho com todo o seu coração. Então, que Deus abençoe a eles também. Bom, e agradeço ao Senhor por permitir que saia este CD, porque cantar a nosso Deus é uma forma de louvar e glorificar seu nome. Bem, muito obrigada. E parabéns a todos os que participaram no trabalho. Agora sim, vamos iniciar hoje nosso ensinamento e nos corresponde em Atos 14. Em Atos 14, nos corresponde a leitura do dia de hoje, a meditação, onde Paulo e Barnabé, como profetas, porque diz que eles eram profetas, continuavam viajando por muitos lugares, visitando e pregando o Evangelho. Como diz o verso número 1 de 14, do capítulo 14, diz: aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga, quer dizer, Paulo e Barnabé, profetas dos judeus, diz, eles entraram na sinagoga dos judeus. Já falamos que eles pregavam ali, porque não tinha outro salão onde fazê-lo. Diz, e falaram de tal maneira que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Diz que eles pregaram o evangelho do Senhor. Pregaram as boas novas de salvação. E que havia uma grande multidão de judeus e gregos ali presentes. E eles, pois, creram. Mas antes de seguir aqui em frente nesta leitura, vamos recordar sobre o Evangelho,
porque eles estavam ali expondo suas vidas, pregando aquele evangelho maravilhoso, que os tinham firmes, porque eles haviam começado este caminho, esta missão de começar a falar e a testemunhar da palavra do Senhor, do evangelho de Jesus Cristo, porque o faziam com tanta convicção. Porque o faziam, porque talvez eles perceberam desde o primeiro momento que o respaldo de Deus estava com eles. Mas nós, e para as pessoas recentes, vamos ler. Eu sei que vocês, os irmãos que já têm muito tempo na igreja, pois já leram muitas vezes, já sabem o que é o Evangelho, já conhecem. Entretanto, as pessoas recentes e as pessoas novas que não leram, é muito bom recordá-los. E vamos aqui buscar em Mateus 4, 17, para que nós recordemos e vejamos que foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo, que tinham que sair e viajar por muitos lugares, andar em muitos locais, povos, aldeias, cidades, pregando o evangelho do Senhor. E qual é a promessa? O que foi que ele disse? Que ia respaldar, que ia abençoar aqueles que estariam fazendo este trabalho, este labor. Então, aqui em Mateus, capítulo 4, vamos ler aqui do verso 17 ao 22, quando o Senhor Jesus Cristo começou seu ministério, seu trabalho de evangelizar. E diz, no verso 17, diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, ele estava esclarecendo que o evangelho, as boas novas, ou o novo plano de salvação, também se chamava o reino dos céus. E o reino, porque Deus, na antiguidade, tinha oferecido, por meio de seus profetas, que enviaria um rei. E esse rei, seu reino seria perfeito, seu governo seria um governo perfeito, onde as pessoas seriam felizes, onde todos teriam paz e muita abundância espiritual e material. Então, pessoas, o povo daquele tempo, esperavam este rei perfeito. Eles desejavam que se cumprisse essa promessa e que chegasse e aparecesse o rei perfeito para eles, então, estar desfrutando e gozando muitas coisas na terra. E por isso, ao evangelho do Senhor se diz o reino dos céus, porque quando apareceu o Senhor Jesus Cristo, ele disse: meu reino não é deste mundo, meu reino não é físico, não é material, é espiritual. E isso foi o que não creram e não gostaram aqueles ouvintes naquele tempo, não quiseram crer nem aceitar, porque eles desejavam que o rei fosse um rei, realmente que eles o vissem ali num trono, em um lugar, governando a toda a nação. Então, por isso o Senhor disse: o reino dos céus está próximo. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diz que isso era parte do evangelho. Eles estariam pregando o evangelho, pregando o reino dos céus, e por isso lhes disse: vos farei pescadores de homens. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando suas redes, e os chamou. E eles, deixando naquele instante o barco e seu pai, seguiram-no. Seguiram ao Senhor Jesus, seguiram as instruções que o Senhor Jesus Cristo começou a dar a eles, uma vez que o Senhor tivesse que partir da terra, do mundo. Passamos aqui a Marcos 13:1. Aqui em Marcos 13:1. Onde continuamos lendo mais sobre
as ordens que o Senhor Jesus Cristo deu acerca de pregar o evangelho e também sobre o respaldo que ele daria a todos aqueles aos quais ele estaria enviando. Em Marcos 13, de 1 ao 10, estaremos lendo e diz: Quando Jesus saiu do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, vê que pedras tão enormes e que construções tão magníficas, referindo-se à cidade de Jerusalém. Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja totalmente derrubada. Estava falando do Senhor que chegaria o dia em que ali seria tudo destruído, tudo se acabaria, tudo teria um fim. Entretanto, a palavra do Senhor continuaria para sempre. Seu evangelho, seu reino seguiria para sempre. Mas todo o físico e material que eles estavam apreciando, isso teria um fim, porque viria guerras mais adiante e estaria acabando e destruindo tudo. Então, eles, entretanto, não compreenderam essas coisas que o Senhor lhes explicou, lhes disse. Diz no verso 3, diz, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas? Quando será que não ficará pedra sobre pedra? Que tudo vai ser tirado, destruído? Então, e disse ao Senhor, lhes disse: Dize-nos quando sucederão essas coisas e qual será o sinal? Qual sinal tu vais nos dar para sabê-lo, para saber o tempo? Jesus começou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão usurpando em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E efetivamente, isso se cumpriu. Tudo isso vem se cumprindo porque depois apareceram outros personagens dizendo que eles eram também o profeta, que eram também o enviado de Deus, que era também um personagem que Deus o enviava para pregar um evangelho diferente, uma corrente religiosa distinta. Isso tem acontecido. Então, o Senhor estava aqui prevenindo aos apóstolos, falando-lhes o que ia suceder, o que iria acontecer, mas que eles teriam que ser firmes, crer no Senhor, obedecê-lo e fazer sua vontade, como era o que ele lhes ordenava, que tinham que sair, viajar e tinha que pregar o evangelho, esse reino dos céus, essas boas novas de salvação. E o Senhor então continua lhes explicando e diz: quando ouvirdes de guerra, diz, mas quando ouvirdes falar de guerras, diz no verso 7, e rumores de guerras, não vos assusteis, é preciso ocorrer assim, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores de parto. Porém, estai vós alertas sobre vós mesmos, porque vos entregarão nos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Tudo isso começou a cumprir-se no momento que o Senhor sobe ao céu, uma nuvem o recebe, e diz que os apóstolos logo se reuniram em lugar para orar e para que o Espírito Santo os enchesse de poder e de capacidade. E assim, eles começaram a pregar o Evangelho. Evangelho, que significa boas novas. Evangelho, que significa o novo método de salvação. O reino dos céus tinha se aproximado, mas é um reino espiritual. E aqui no verso 10 diz: mas primeiramente o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Aqui já o Senhor mudou aquele método, porque na antiguidade era uma só nação. Era uma só nação que Deus havia escolhido, havia elegido e os preparou e deu-lhes leis, mas que eles, como não cumpriram essas leis, o povo de Israel, então o Senhor Jesus, quando chega, ele diz: o evangelho será para todo o mundo, para todo aquele que se disponha a crer, a obedecer, a amar a Deus, a orar, a confiar em Deus,
a buscá-lo de todo o coração. Esse é o Evangelho. E estes serão os seguidores que o Senhor quer. E serão pessoas de todo o mundo. Porque o Senhor não ia fazer acepção de pessoas, senão que Ele daria a oportunidade a todos. Agradecemos ao Senhor em seu amor. E por isso Ele dizia, mas primeiramente o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, sem fazer distinção de nenhuma classe social, nem cor, nem raça, nem idiomas, senão um coração que verdadeiramente se disponha para Deus, que se disponha a crer em Deus e a confiar nele. E aqui em Marcos 16, quando já o Senhor estava dando suas instruções, as últimas instruções aos seus apóstolos, no verso 14, diz, por último manifestou-se o Senhor Jesus aos 11 discípulos, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que ouviram depois de haver ressuscitado. Quando o Senhor ressuscitou, houve umas pessoas que foram testemunhas que viram o sepulcro aberto e tiveram falando com o Senhor. Ele se apresentou a muitos e contaram aos apóstolos e eles não creram. E o Senhor aqui os repreende. Entretanto, em meio a isso, o Senhor lhes dá ordens. O Senhor os capacita, dá-lhes o poder, a autoridade, faz-lhes a promessa que eles, ao ir pregar o Evangelho, levariam o respaldo de Deus, a permissão dele, e que eles teriam êxito e triunfo em todas as suas jornadas, em todas as suas pregações. E por isso, disse-lhes aqui no verso 15, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, dizia o Senhor. Diz, pregue este Evangelho a toda criatura. E em que consistia este Evangelho? Dizendo às pessoas que nosso Deus tinha enviado a seu Filho ao mundo em forma de ser humano. Fez-se carne do ser humano para poder andar com os homens e que ele havia enviado seu Filho e que tinham que ouvi-lo porque ele estaria pregando e ele estaria ensinando o verdadeiro caminho que levaria à vida eterna. E assim, o Senhor, desta maneira, fez no tempo que esteve pregando, mas já aqui era o momento já dele partir, terminado seu trabalho, e estava ele recomendando aos seus apóstolos para que eles seguissem com este trabalho. E o Senhor fez milagres, prodígios e sinais durante todo o tempo que esteve pregando, para convencer as pessoas, para convencer os incrédulos. E ele disse-lhes aos apóstolos, eu também a vocês vou dar-lhes o poder, vou revesti-los do poder do alto, para que vocês também façam todas as coisas que eu faço. E dizia-lhes, ainda coisas maiores estarão fazendo do que eu fiz, vocês farão coisas mais grandes, maiores coisas farão. Porque isso, Deus estaria com eles, porque o Espírito Santo estaria ali, guiando-os, orientando-os, e eles seguiriam em frente nessa pregação do reino dos céus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o único caminho, a única religião verdadeira para chegar à vida eterna, para conhecer, estar em frente de Deus e conhecer sua salvação maravilhosa que Ele tem preparada para os seguidores, para os que creiam, para os que buscam e abrem o coração. Então aqui
Dizia-lhes: vão por todo o mundo e preguem esse evangelho a todos os seres, a todos. Quem crer e for batizado, porque esse batismo o formou João Batista. Por isso também a ele o perseguiram, porque disseram que ele era um mentiroso, porque estava inventando uma religião nova. Mas ele fez a vontade de Deus. E aqui o Senhor estava ressaltando: quem crer neste evangelho, quem crer em que o evangelho se trata que Deus enviou seu filho em forma de ser humano e que ele estaria derramando o seu sangue para a salvação e perdoando pecados. E aquele que cresce nele, cresce em tudo que ele estivesse ensinando, falando, pregando, então seria salvo. E logo, pois essa pessoa teria que ser batizada para ser salva, diz. Mas quem não crer, o que não creia, pois será condenado. Aqui fala claramente do único caminho que Deus mostrou em seu evangelho e depois do Senhor, o único caminho que Deus tem mostrado para a salvação eterna é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro diz: e estes sinais acompanharão os que creem, vou lhes deixar uns sinais, que são: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. E me pergunto, hoje, quantos falam em línguas, não falando aqui dessa igreja ministerial de Jesus Cristo Internacional, falemos de outros cristãos que dizem que leem a Bíblia e que são cristãos porque creem em Jesus Cristo e que dizem que são igreja. Quantos falam em línguas? Quantos oram e expulsam demônios? Quantos oram e as pessoas são libertadas de bruxarias, de feitiços, de espíritos maus? Essa é a pergunta? Que se vocês investigam por lá, nestes lugares, não vão encontrar ninguém fazendo este trabalho. E diz aqui o Senhor que eram os sinais que ele deixaria aos seus seguidores verdadeiros, aos que verdadeiramente estavam seguindo este evangelho completo. No verso 18 diz: os outros sinais: pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes farão dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Temos ouvido, sim, que tem muitos lugares onde o diabo imita a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. E tem muitos lugares em que algumas pessoas, bruxos ou espíritas, como se lhes chamem, eles fazem essas coisas porque o diabo sempre quis imitar a obra do Senhor. E, entretanto, algumas pessoas têm dito: não, é que eu fui no espírita, fui no bruxo, e eu tinha uma doença, e então o bruxo aí, me fez umas sessões, umas terapias, e eu me curei dessa doença, diz a pessoa. Mas, se curou da doença e ficou tudo assim, porque a pessoa não tem uma mudança de vida? Nunca um bruxo ou um espírita, uma pessoa ali que diga que tenha poderes e que está impondo mãos e que então as pessoas desmaiam, porque tem alguns que dizem que não, é que quando lhes impõem mãos, desmaiam, caem no chão. Mas essas pessoas que fazem essas coisas não as fazem com a ajuda do Espírito de Deus, com Deus, senão que são espíritos enganosos que estão ali, fazendo o trabalho que Deus ordenou aos seus seguidores verdadeiros, imitando a obra de Deus para transtornar a vida espiritual, para transtornar o conhecimento do Senhor, do verdadeiro evangelho, e então as pessoas se confundem. Mas também há um grande sinal. Além disso, o outro sinal que temos para saber se estamos andando no caminho da verdade ou não, e o outro sinal é a mudança de vida. E o temor que um homem ou uma mulher começa a ter diante de Deus.
Porque não somente Deus faz um milagre a uma pessoa, faz-lhe uma cura, tira-lhe um câncer ou tira-lhe qualquer doença incurável. Não somente soluciona-lhe os problemas materiais da vida, senão que Deus começa a dar-lhe paz, a dar-lhe felicidade, a dar-lhe tranquilidade, prosperidade, e muda-o, e lhe ensina que não viva no pecado, que se afaste do pecado. E Deus mesmo começa a libertar esta pessoa para que não peque. E a pessoa, depois de estar praticando o pecado, sente que já não tem essa vontade, esse desejo de estar fazendo, vivendo esta má vida que vivia antes, porque escutou a voz de Deus, porque ouviu a Deus, porque Deus o curou e, além de curá-lo fisicamente, Deus também lhe tocou o seu coração e tirou-lhes todas essas tendências pecaminosas, e a pessoa começa a ter temor de Deus e a viver a vida santa, a vida reta, fazer o bem aos demais, a ser honrado, honesto, a ser justo. Começa essa pessoa a dar estes frutos. Então, este é um sinal também que nós vemos para sabermos se estamos andando no verdadeiro caminho ou não, com a mudança de vida. Por isso, o Senhor Jesus Cristo dizia a Nicodemos, quando ele lhe disse: "O que vou fazer para ganhar a vida eterna?" E ele lhe disse: "Tens que nascer de novo. Para ganhar a vida eterna, tens que nascer de novo." E ele disse: "É impossível entrar no ventre da mãe para tornar a nascer." E o Senhor disse: "Não, é que não precisa. Tem que nascer é de espírito, de água e de espírito. De Deus, da palavra de Deus. Quando Deus vem à vida de um homem ou mulher, quando vem ao seu coração, então essa pessoa muda, é mudado o seu coração, é transformado, deixa os pecados, abandona sua velha personalidade, seus pecados, todas aquelas coisas que antes fazia indevidas, abandona todo o mal, porque Deus o muda e lhe dá vida nova. Esse é um novo nascimento. Isso é o que o Senhor dizia a Nicodemos: tem que nascer de novo. E somente o Espírito de Deus é o que vai conseguir essas coisas com o ser humano. Entretanto, que os espíritos maus e o diabo podem imitar a obra de Deus, mas não faz uma mudança de vida. Quando o diabo vai dizer a uma pessoa: deixe de pecar, ao contrário, ele diz: continua assim como está, que assim está bem. E antes o incentiva que continue pecando mais e mais. Que maneira nós temos de distinguir o caminho verdadeiro, a forma correta para distinguir este caminho verdadeiro do Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo? A mudança de vida. Que Deus se manifeste fazendo milagres, prodígios e sinais, curas. Mas também que o Senhor mude nossos corações e já nós vivemos uma vida santa diante dele, fazendo o bem à humanidade. Glória ao Senhor. Isso é algo em que o diabo não pode imitar jamais. Então, aí conhecemos a obra do maligno. Portanto, que nós seguimos em frente aqui com a leitura destes profetas que iniciaram sua viagem missionária pregando o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seguimos novamente aqui com Atos 14, e agora sim diz: aconteceu que entraram Paulo e Barnabé na sinagoga dos judeus, falaram do evangelho do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira falaram que creu uma grande multidão de judeus e de gregos. Mas os judeus que não criam incitaram e tornaram hostis os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, detiveram-se ali por muito tempo, falando com ousadia, confiantes no Senhor. Eles estavam pregando o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor lhes havia dito: vão por todo o mundo, preguem a todas as criaturas. E aqui vemos como já estavam pregando aos gentios também, como os gentios já estavam convertendo-se também ao Senhor. E seguimos, diz, falando com ousadia, confiantes no Senhor, o qual dava testemunho da palavra de sua graça,
concedendo que se fizessem sinais e prodígios por meio das mãos deles. O povo da cidade estava dividido. Uns estavam com os judeus e outros com os apóstolos. Mas quando os judeus e os gentios, juntamente com seus governantes, uniram-se para afrontá-los e apedrejá-los, pobres apóstolos, acabamos de ler quando o Senhor Jesus lhes dizia: vocês serão perseguidos, vão lhes perseguir, vão querer matá-los, mas vocês sigam em frente porque têm meu respaldo. Glória ao Senhor. E o 6 diz: eles, sabendo, fugiram para as cidades. Então, eles, quando souberam que iam apedrejá-los, fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe, e para toda a região circunvizinha. E ali pregavam o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro que ia com o poder de Deus. O 8. Havia em Listra certo homem sentado, impossibilitado dos pés, coxo de nascimento, que jamais andara. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando nele seus olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em grande voz: levanta-te sobre os teus pés. E ele deu um salto e começou a caminhar. Então o povo, vendo o que Paulo fizera, levantou a voz dizendo em língua licaônica: os deuses fizeram-se semelhantes aos homens e desceram até nós. Então estes gentios que viram o milagre que o apóstolo, profeta também, tinha feito, então eles disseram: são os deuses que vieram. Por quê? Porque eles eram idólatras. Eles tinham seus ídolos, seus deuses, suas estátuas, suas pinturas, suas figuras. E, quando viram aos apóstolos fazendo os milagres, disseram: não, pois os deuses vieram agora pessoalmente e estão aqui conosco. E diz que, no verso 12, que eles chamavam a Barnabé Júpiter. Pobre Barnabé. Lhe dizia Júpiter e a Paulo lhe dizia Mercúrio. Então disse, porque era Paulo quem dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, porque estavam cheios de deuses, de ídolos, diz o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe touros e grinaldas diante das portas e, juntamente com a multidão, queria oferecer sacrifícios. Então eles disseram: pois os deuses que nós estamos adorando agora aqui aparecem em carne e osso como seres humanos, então vamos honrá-los, vamos adorá-los e vamos oferecer-lhes sacrifícios. No verso 14 diz: quando ouviram isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e se lançaram no meio da multidão, gritando e dizendo: varões, por que fazeis isto? Nós também somos homens de igual condição que vós, e vos anunciamos que dessas vaidades, porque realmente estes ídolos, estes deuses, eram as vaidades. Diz: dessas vaidades vos convertais, que vocês se convertam a um Deus vivo, a um Deus de poder, a um Deus em espírito e em verdade, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, ele deixou que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Era o que os apóstolos estavam explicando a essas pessoas. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações do ano frutíferas, enchendo de sustento e de alegria vossos corações. Dizendo essas coisas, com dificuldade conseguiram. Diz que, por mais que Paulo falou e deu-lhes uma explicação, não evitaram que aquelas pessoas, a multidão de pessoas, se lançasse sobre eles para render-lhes homenagem e fazer-lhes sacrifícios. E dizendo essas coisas, com dificuldade conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então sobrevieram de Antioquia e de Icônio alguns judeus que persuadiram a multidão e, depois de apedrejarem Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, supondo que ele estava morto.
Aqui vemos também a forma como Deus guardou e protegeu esse dia ao apóstolo Paulo. Protegeu-o porque depois que o apedreja, consideraram por morto e ali o abandonaram. Nesse lugar, diz, mas rodeando-os, os discípulos oraram, pois, começaram eles a orar e a pedir a Deus. Diz, levantou-se e entrou na cidade. Então, quando eles estiveram ali, orando a Deus para que tivesse misericórdia de Paulo, diz que ele levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte saiu com Barnabé para uma cidade chamada Derbe. Depois de anunciar o evangelho naquela cidade, em Derbe, e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Dessa maneira, os apóstolos desfrutavam o poder de Deus, a manifestação de sua palavra, porque eles pregavam este evangelho e Deus os respaldava e também os guardava da morte, pois Deus tinha disposto o dia da morte de cada um com a vontade de Deus e não com a dos seres humanos. Assim que se eles desejavam matá-los antes do tempo, não conseguiram, porque Deus sempre esteve protegendo. E no verso 22 diz, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os para que permanecessem na fé, e dizendo-lhes, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Para eles pregar e ensinar às pessoas a verdade de Deus, mas também os perigos que as pessoas podiam viver situações difíceis por causa do reino de Deus, por causa da palavra do Senhor. Também eles esclarecia-lhes e ensinava às pessoas o que eles teriam que suportar e enfrentar no futuro por seguir os caminhos do Senhor, por seguir este evangelho. E quando o Senhor Jesus Cristo falava-lhes em Marcos 16, quando lhes diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e quem crê, pois, será salvo, mas o que não crer, não. Mas tão fácil que o Senhor dizia a eles, preguem. O Senhor não disse a eles, disse-lhes sim, serão perseguidos. E quando os persigam nesta cidade, vocês fogem para outra. Escondam-se, fujam do perigo. Mas o Senhor sempre esteve com seus filhos, com seus servos. Assim como no dia de hoje Deus está com seus filhos também, com seus servos, com aqueles que o amam, com aqueles que eles seguem de coração, com aqueles que são firmes, porque realmente o Senhor Jesus disse, é que o que permaneça até o fim será o que vai alcançar a salvação de Deus. E o fim, pois significa, é o fim de cada pessoa, o fim de sua vida. Ser fiel a Deus até esse dia e seguir firmes. Hoje nós, quem sabe, não temos a perseguição como os apóstolos tiveram naqueles dias, quando iniciou a igreja do Senhor. Hoje tem outros tipos de problemas, outros tipos de dificuldades, de tribulações. Hoje o diabo nos persegue de outra maneira, mas de igual forma nós temos que nos revestirmos de força, de poder, de vontade, de fé, de firmeza, de convicção, para que Deus esteja sempre conosco e nos ajuda em todos os momentos. E nós hoje temos que também enfrentar muitas coisas, mas como seguimos este caminho do Senhor, de seu evangelho verdadeiro, Ele vai nos ajudar e vai nos dar palavra
para que nós possamos falar, possamos enfrentar-nos e estar no meio das pessoas do mundo, falando e ensinando o caminho verdadeiro de nosso Deus. E temos o respaldo dele também. Os apóstolos tiveram um respaldo divino. Nós hoje também temos este respaldo porque ele nos prometeu e temos visto sua mão, temos visto seu poder de muitas maneiras. Temos visto como Deus tem ouvido nossas orações, como ele nos incentiva e nos ensina o caminho, nos ensina a viver a vida santa, a viver a vida reta. Hoje em dia, Deus é o mesmo. Hoje é o mesmo. Esse mesmo Deus que naquele tempo esteve com seus servos, os apóstolos, os primeiros apóstolos, os primeiros profetas. Hoje também o Senhor está com seus filhos, com os que o amam. Por isso, nós não vamos desalentar nosso coração, porque as provas de hoje são diferentes, mas tem provas, mas com oração e com a ajuda de Deus, nós seguimos em frente, passamos adiante sempre. E aqui, então, diz que eles, depois de estar ali naquela cidade pregando, estiveram ali, muitas pessoas creram. E no verso 23 diz: designaram-lhes anciãos em cada igreja. E, tendo orado com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem creram. Então, eles deixavam ali seu trabalho realizado, evangelizavam, mas também instalavam os grupos, os lugares, as igrejas e aos anciãos que estivessem ali, presidindo as congregações, todos ajudados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo sempre acompanhando-os a eles, como ele também hoje está conosco também manifestando-se, graças a esta promessa que o Senhor Jesus Cristo fez, de que ele ia, mas que deixaria, enviaria ao Espírito Santo para que ele nos guiasse, nos ensinasse, nos orientasse, para que ele nos diga o que é o que devemos fazer, como é que devemos fazer as coisas. Então, ter o Espírito Santo não é somente de palavra ou de teoria, senão que deve ser realmente que nós sintamos que o Espírito de Deus se move em meio de nossos corações. Isso é o importante e isso é um sinal também que nós devemos confiar com estes sinais maravilhosos para defender a palavra do Senhor e para que também aqui, quando venha o inimigo, com outras teorias, com outras crenças, com outros inventos, usando mesmo a Bíblia e dizendo que eles também têm o Espírito, mas que não se vê por nenhum lado o Espírito de Deus, senão só ignorância, perturbações mentais, erros, mentiras, caminhos torcidos, que é o que se vê. Então, nós, com estes sinais maravilhosos que Deus nos deu, é nossa defesa, é no que nós nos apoiamos e estamos seguros que estamos andando no caminho correto. Porque o Senhor está aí fazendo-nos chamado de atenção e dirigindo-nos e orientando-nos sempre para o bem. Porque o Senhor sempre quer que nós façamos o bem. E a justiça e o bem vêm de Deus, não das forças do maligno, do mentiroso, senão que é o bem, fazer o bem, viver o bem e ser justos. Este é o sinal que nós sempre estamos aqui meditando e apoiando-nos para que não venha o enganador a enganar, a mentir e fazer-nos sair do caminho verdadeiro. Sim, temos que ser muito cuidadosos e zelosos da palavra do Senhor, do caminho de Deus. A sinceridade do coração do ser humano lhe ajuda muito, porque quando o ser humano é sincero, Deus vê a sinceridade e Deus o ajuda e o guia e o orienta e o coloca no lugar onde deve estar.
Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor por sua misericórdia e por ter nós tido este privilégio maravilhoso que Deus, em meio de tantos milhões de pessoas no mundo, o Senhor nos tenha olhado, nos tenha visto, nos tenha escolhido e tenha nos trazido e nos congregue em seu lugar, em seu ser, em seu seio, sob o mandato de seu Espírito Santo. Glória a nosso Deus. E aqui no verso 24 diz, passando depois por Pisídia, foram a Panfilha, vejam o percurso que eles fizeram. Tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, desde onde foram encomendados à graça de Deus para a obra que cumpriram. Se vê que eles, pois navegavam, era o seu meio de transporte, a navegação. Tendo chegado, reuniram a igreja, contaram quão grandes coisas fizera Deus com eles e como abrirá a porta da fé aos gentios. Glória a Deus. Aqui já os gentios estavam convertendo a Deus e começavam as igrejas gentis também, assim como a promessa que o Senhor fez por Isaías profeta, por Jeremias, que Deus estava também olhando a outro redil, a outro povo que não era seu povo, mas que também os estaria abençoando, e tratava-se dos gentios. Agradecemos a misericórdia de Deus. E diz que ficaram ali por muito tempo com os discípulos. Que visitas tão longas deles naquele tempo, e tinham que acontecer desta maneira, que as visitas fossem dessa maneira, porque era muito difícil, o transporte era muito difícil, o translado de um lugar a outro, não como hoje, que hoje estão os aviões, está o avião, então é rápido. Mas naquele tempo não, então a visita de hoje é de 3 dias. Então viaja-se a um lugar, vai de avião, fica 3 dias e já teve a visita com os irmãos. Mas naquele tempo os apóstolos sim, as pessoas desfrutavam a presença dos apóstolos porque eram meses que ficavam ali em um lugar. Bom, de toda maneira, hoje a igreja do Senhor segue em frente, a igreja do Senhor em mais de 60 países em mais. Há igrejas, há congregações. Formoso ver pessoas da África, formoso ver pessoas da Ásia, da China ou do Japão, vê-los ali, adorando a Deus, honrando ao Senhor, glorificando a Deus, cantando a Deus. Com este fervor, vê-se em seu coração o desejo, o anseio de amar e valorizar a nosso Deus. Que formoso é, porque a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Senhor, dizemos hoje ao Senhor, Senhor, aqui estamos. Aqui há muitas pessoas, Senhor, nomeie a muitos profetas, a muitos evangelistas e mestres e envia-os, Senhor, a todo mundo para pregar sua palavra. Isso dizemos ao Senhor. Isso é o que temos que dizer ao nosso Deus. E também para as pessoas pela primeira vez e as pessoas recentes, o convite para que vocês se congreguem, continuem congregando-se, vão à igreja, peçam profecia, porque Deus tem mensagem para você, Deus tem palavra de consolo, de orientação, portanto que vão e congreguem-se e não se limite somente a ver o vídeo, não é? Comodamente em sua casa, em sua residência, senão que vão à igreja e recebam a bênção do Senhor. Isso é importante, isso é o convite para todos vocês. E vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, e orando ao nosso Deus e pedindo ao Senhor que Ele se manifeste com milagres, com sinais, como sempre tem feito o Senhor, como sempre o faz, que o Senhor se manifeste e que o Senhor continue respaldando a todos. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua verdade, por Tua palavra. Obrigada por Tuas promessas. Obrigada por Teu respaldo que tens nos dado. Obrigada por tudo aquilo que tens nos prometido faz muitos anos. Nos fez promessas maravilhosas e essas promessas as vemos cumpridas no dia de hoje, Senhor. Obrigada por tudo isso, Pai Santo, porque tudo isso nos indica que estamos andando no caminho correto. Porque nosso coração te ama, Senhor. Nossa alma te louva, Senhor. E queremos, Senhor, fazer tua vontade e agradar-te em tudo.
buscar-te de todo o coração e confessar-te às nações e aos povos e às línguas, confessar tua existência, confessar teu poder e confessar que tu vives, que tu reinas. Bendito Deus Todo-Poderoso. Agradecemos-te, Senhor, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te pedimos, Senhor, que estendas tua mão poderosa sobre todas as pessoas que estão doentes, que têm doenças físicas em seu corpo, que tu, Senhor, estejas curando, limpando e libertando cada um. Também aqueles que têm doenças psíquicas, doenças mentais, doenças como bruxarias, feitiçarias, maldições. Estende sua mão, Senhor, e quebre correntes, ataduras, laços. Liberta a pessoa, limpa cada um. Dá-lhe a paz, dá-lhe a felicidade, dá-lhes alegria, dá-lhes inteligência, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, seu Filho amado. Damos-te a honra, a glória e o louvor, meu Senhor, porque tu és grande e justo e tua misericórdia é para sempre. Glória ao teu nome, agradecemos a ti, Senhor. No nome de Jesus, glória ao Senhor. Soy feliz, Cristo me salvó. Feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me bautizó, dando gloria, aleluya. Él me libertó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me bautizó. Soy feliz, Él me bautizó. Gloria a tu nombre para siempre, Señor, aleluya. Él me libertó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me bautizó. Canto gloria, aleluya. Él me libertó. Glória ao Senhor, louvado e glorificado em nome de nosso Deus, e agradecemos ao Senhor. Muito obrigada a vocês, irmãos, e Deus abençoe a todos. Um beijo para as crianças e abraços para todos vocês. Os amo com todo o meu coração. Obrigada.